As pessoas que nunca erram. Quem não conhece alguém assim? Ou se você for assim, por favor, ouça esse podcast. Mas antes disso, me siga no YouTube, no Spotify, vem refletir. No Instagram, projeto.vem. E curta, compartilha e, enfim, tudo que for de melhor ali, né, nas nossas redes sociais. Você conhece ou você é essa pessoa que nunca erra? Então, a pessoa que nunca erra, ela tem sempre um argumento. Nunca é eu errei, desculpa. E é tão simples, eu errei, desculpa. Beleza, bora. Mesmo que às vezes você nem esteja tão errado, mas você fala, meu, juro, se tá tudo bem falar que tá errado, não vai doer pra ninguém, eu tô errado e pronto. Mas quem nunca erra, nunca cresce. Porque quando você acha de verdade que você nunca erra, como que você vai evoluir se você é a pessoa que nunca erra? Então, as pessoas que nunca erram são pessoas que não querem ferir o seu lindo ego, são pessoas que não têm muita identidade e nem têm muito controle. Porque quando a gente tem a nossa identidade, a gente sabe como a gente é, como a gente funciona, quando você passou do ponto, quando você não passou, quando você deu uma mancada, quando você não deu. Quando você tem isso, para você é muito tranquilo falar, meu, desculpa, errei, é isso mesmo. Quando você não tem isso, é como se você falasse, não fui eu, que é o autoconhecimento. Quando a gente não tem ele equilibrado, quando a gente não tem ele trabalhado, dificilmente a gente vai admitir um erro. Então, por isso o problema está sempre fora e assumir o erro não traz, é como se a pessoa não tivesse a liberdade com ela mesma de assumir aquele erro. E geralmente, quando você não assume o erro, você tem muitas crenças sobre assumir erro. Então, que tem que ser trabalhadas lá atrás, né? Que provavelmente estão lá na sua infância. Ou você foi uma criança que sempre teve que viver na defensiva. Ou você foi uma criança que sempre teve que assumir no lugar de alguém. E aí você, quando você vê assumindo um erro, você volta para aquele lugar e você fala, não, eu não vou assumir esse erro porque te lembra lá atrás. Então você tem esse medo de voltar para lá. Eu falo que quando a gente fica relutando para tirar alguma coisa de dentro da gente, é porque a gente acredita que se a gente fizer aquilo, a gente volta para um lugar que doeu lá atrás. Então doeu na infância, doeu na adolescência, doeu. Às vezes não foram várias situações, às vezes foi uma traumática que bloqueou. E a gente tem que desbloquear isso no autoconhecimento, na terapia, para gente ser, nós sermos pessoas melhores, né? Então, por exemplo, o medo de rejeição, quando a gente assume o erro, a gente tem medo de parecer insuficiente, por exemplo. A gente acha que vai perder o nosso controle e vai ser vista como fraca. Geralmente as pessoas que são muito rígidas, que são muito bravas, são pessoas que não vão assumir o erro, porque para elas assumir o erro é estar numa fraqueza tão grande que eu vou assumir o erro, eu sou perdedora, eu sou loser, né? Então isso é muito ruim. Então não existe, não tem como nós nos conectarmos com pessoas que são essas pessoas que não assumem erros, porque são pessoas cansativas, são pessoas que todas as histórias que ela contar, ela tá sempre certa, ela nunca deu uma mancada, ela nunca errou, e é sempre assim. Geralmente essas pessoas, os outros são muito cruéis com ela, e ela não fez nada. E ela não falou nada, e ela não gritou, e ela não fez não sei o quê, e ela não fez não sei o que lá. Então, como que tem uma relação de verdade com pessoas assim? Porque se você fizer algo para essa pessoa, você sabe que a próxima vítima é você, que ela vai virar as costas e vai dizer que você foi cruel com ela, porque ela não vai assumir se algo acontecer errado entre vocês. Então, estar assim, quando você está num lugar que você fala tudo bem eu ter errado,
Isso se chama humildade emocional. Todo mundo fala tanto da humildade, humildade, humildade. Muitas pessoas linkam humildade com poder aquisitivo. A fulana é tão humilde, é porque ela é mais pobre. Ai, ela é tão arrogante porque ela é mais rica. Não, não tem nada a ver. Porque você pode ser uma pessoa de classe social mais baixa e ser muito arrogante. Ou você ser muito humilde e vice-versa. Então, assim, a humildade emocional, ela traz conexões verdadeiras. Então, a pergunta que eu quero te dizer você quer estar certa ou ser feliz? Que é o que hoje a maioria das pessoas falam, né? Putz, se for para minha felicidade assumir esse erro aqui e falar que tudo bem, eu errei, vamos embora, vamos embora. Isso é ser bem resolvida, isso é ter maturidade emocional. Então, acho que aí fica um ponto. Se vocês conhecem alguém, ou se você que está ouvindo é essa pessoa que tem essa dificuldade de falar que está errada, essa dificuldade de pedir desculpa, vá procurar ajuda, porque isso tem como melhorar, tem como evoluir, tem como ser mais leve, porque essas pessoas que nunca erram, elas são pesadas, são muito pesadas. E a gente vai falar sobre energia, e para mim está muito linkado a energia, porque a pessoa que nunca erra, ela tem muita mágoa dentro dela, muita mágoa, porque todo mundo errou com ela, menos ela. Então, todo mundo que errou, ela guarda numa caixinha no coração dela, assim, ó, que vai só juntando as caixinhas das pessoas que prejudicaram ela. Mas ela nunca fez nada. Então, pensa se libertar disso, botar isso para fora, sabe? Antes de você pensar na história como um todo, quando você se sente muito prejudicada, pensa o lado da pessoa também, o que você poderia ter feito de diferente. Então, não é só um lado que erra, são os dois lados que erram. Você pode até nunca mais querer estar com essa pessoa, falar com essa pessoa, mas não fica achando que só a outra pessoa errou e ficar com essa mágoa, esse rancor, enfim, e tudo isso que a gente sabe que não leva pra lugar nenhum. Beijo, até a próxima.